Didio. Solicito ao primeiro secretário que proceda à chamada dos senhores vereadores. André Luiz Rezec, Cláudio Honor Risse, presente. Dorivaldo de Almeida Júnior, Existo Hélio Fernandes Césari, João Alberto Minaré, José Francisco Abrão Miziara, Luiz Carlos Anastácio, Olímpio Jorge Nabem, Otávio Alves Garcia, Paulo Henrique Correa e Sebastião Rodrigues de Oliveira. Paulo está viajando. Ah, tá. Solicito ao vereador Luiz Carlos Anastácio Paçoca que assuma aqui a segunda secretaria em virtude da ausência do vereador Paulo Correia, que tinha viagem antecipadamente agendada. Havendo o número legal e invocando a proteção de nosso Senhor Jesus Cristo, declaro abertos os trabalhos, solicitando a todos que em pé ouçam a execução do hino nacional brasileiro. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura da ata da sessão anterior. Vereador Luiz Carlos Anastácio solicita a dispensa da leitura da ata
da sessão anterior é regimental, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Está em votação a ata da sessão anterior. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a ata da sessão anterior. Solicito ao primeiro secretário Claudionor Risse que proceda a leitura do edital de convocação dessa Assembleia Extraordinária. Câmara Municipal de Barretos, Estado de São Paulo, edital número 556, sessão extraordinária. Existo Hélio Fernandes César, presidente da Câmara Municipal de Barretos, Estado de São Paulo, no desempenho de suas atribuições legais. Considerando que a Câmara Municipal de Barretos encontra-se em recesso desde o dia 16 de dezembro de 2007. Considerando que o senhor Prefeito Municipal, por intermédio do ofício Prefeitura Municipal 028/2008, solicitou a convocação de uma sessão extraordinária para análise e discussões de projetos de extrema importância para a comunidade barretense. Faz saber que, de conformidade com o inciso 1 do artigo 39 da Carta Municipal e parágrafo 5º do artigo 119 do Regimento Interno, ficam os senhores vereadores convocados para a sessão extraordinária a realizar-se no dia 21 de janeiro de 2008, segunda-feira, às 20 horas, para apreciação das seguintes matérias. Em discussão única, número 1. Projeto de Lei número 02 de 2008, de autoria do senhor Prefeito Municipal, que altera dispositivos da Lei número 4.025, de 26 de dezembro de 2007. Número 2. Projeto de Lei número 03 de 2008, de autoria do senhor Prefeito Municipal, que autoriza o Poder Executivo a repassar, a título de subvenção, à Fundação Pio XII, a importância mensal de R$ 2.880 durante o período que especifica e dá outras providências. Número 3. Projeto de Lei número 04 de 2008, de autoria do senhor Prefeito Municipal, que autoriza a Prefeitura do município de Barretos a receber, mediante repasse efetuado pelo Governo do Estado de São Paulo, recursos a fundo perdido. Número 4. Projeto de Lei número 05 de 2008, de autoria do senhor Prefeito Municipal, que autoriza a Prefeitura do município de Barretos a receber, mediante repasse efetuado pelo Governo do Estado de São Paulo, recursos a fundo perdido. Projeto de Lei, de resolução, aliás, número 01/2008, de autoria da Mesa da Câmara, que abre crédito suplementar no valor de R$ 230 mil. Em primeira discussão, número 1, projeto de lei número 01/2008, de autoria do senhor Prefeito Municipal, que revoga em todos os seus termos a Lei número 3.986, de 7 de agosto de 2007, que autorizou a doação de terreno na zona de uso diversificado Pedro Pinto Paixão à empresa Laube Confecções Limitada. Número 2, projeto de decreto legislativo número 01/2008, de autoria da Mesa da Câmara, que concede licença ao senhor Prefeito Municipal de Barretos para afastamento do cargo. Registre-se e cumpra-se, afixando-se no local público do costume e distribuindo-se cópias aos senhores vereadores. Dado e passado no gabinete da presidência da Câmara Municipal de Barretos, aos 18 de janeiro de 2008, eu, Claudionor Risse, primeiro secretário, fiz digitar o presente edital, subscrevi e assino. Assina finalmente, Existo Hélio Fernandes César, presidente desta Casa de Leis. Em discussão, projeto de lei número 02/2008, de autoria do senhor Prefeito Municipal, que altera dispositivos da lei número 4.025, de 26 de dezembro de 2007, que trata da destinação de verbas
para o Carnaval. As comissões permanentes elaboraram pareceres pela tramitação. O vereador Mandioquinha solicita a dispensa da leitura dos pareceres, é regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a dispensa da leitura dos pareceres. Está em discussão o projeto de lei. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o projeto de lei em discussão única. O vereador Euripinho solicita apreciação da redação final na noite de hoje. Está em votação a redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a redação final. Projeto de lei número 03/2008, de autoria do senhor prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo a repassar a título de subvenção à Fundação Pio XII a importância mensal de R$ 2.880 durante o período que especifica e dá outras providências. As comissões permanentes elaboraram pareceres pela tramitação. O vereador Minaré solicita a dispensa da leitura dos pareceres, é regimental. Está em votação o pedido do vereador Minaré. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a solicitação de dispensa de leitura. Está em discussão o projeto de lei. Com a palavra o vereador Olímpio Jorge Nabem, o Euripinho. Excelentíssimo senhor presidente, colegas vereadores, imprensa, munícipe que nos honram com sua presença no plenário. Senhor presidente, eu tive a oportunidade de participar de uma reunião no Conselho Municipal da Saúde e Vossa Excelência também esteve no local. E foi discutido alguns projetos, e esse estava lá em discussão. Eu, particularmente, falando, a gente tem presenciado um número muito grande de mulheres que vêm tendo o câncer de mama. Muitas mulheres não buscam, mesmo sabendo das dificuldades, mesmo sabendo de que essa doença realmente mata, é uma doença que pode ser cuidada preventivamente, elas não têm condições, elas não buscam realmente soluções. Esse projeto vai de encontro com a necessidade e com um trabalho que essas pessoas que vão ser contratadas irão fazer um trabalho temporário, ir até a casa dessas pessoas e fazer os exames preventivos. E eu fiquei muito contente, feliz com esse projeto. Tenho certeza que o valor aplicado é um valor irrisório, em se falando de vidas, de pessoas que realmente necessitam de um trabalho preventivo. Nós sabemos muito bem, dentro das nossas famílias, pessoas que realmente têm passado momentos difíceis com esse tipo de tratamento. E hoje nós temos a felicidade de ter um hospital de que possa estar fazendo esse trabalho preventivo. Então, só para realçar esse projeto, como o senhor, Vossa Excelência esteve presente juntamente comigo nessa reunião, eu fico muito contente, feliz em saber que isso aí vai ser colocado em prática e vai ajudar muito as famílias barretenses e os seres humanos acima de tudo. Muito obrigado, presidente. Continua em discussão. Não havendo mais oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o projeto de lei em discussão única. O vereador Luiz Carlos Anastácio solicita apreciação da redação final na noite de hoje. Está em votação a redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a redação final. Projeto de lei número 04/2008, de autoria do senhor prefeito municipal, que autoriza a Prefeitura do município de Barretos a receber, mediante repasse efetuado pelo Governo do Estado de São Paulo, recursos a fundo perdido, com a destinação de iluminação e construção de praças no conjunto habitacional José Faleiros de Almeida.
está me informando o nosso assessor parlamentar, aqui, nosso assessor de diretoria. As comissões permanentes elaboraram pareceres pela tramitação. O vereador Mandioquinha solicita a dispensa da leitura dos pareceres, o que é regimental. Está em votação o pedido do vereador Mandioquinha. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade. Está em discussão o projeto de lei. Com a palavra o vereador Olímpio Jorge Nabem. Solicito ao meu prezado companheiro e amigo Sebastião que pudesse ficar por aqui um minuto para mim. Senhor presidente, os senhores vereadores, imprensa, escrita, falada, televisada, munícipe que nos honra com sua presença no plenário. Eu fiz questão de estar discutindo esse projeto, senhor presidente, porque eu quero ressaltar aqui, tribuna, gostaria que constasse em ato, nenhum prefeito fez tanto para os conjuntos habitacionais, está fazendo, Nilton Siqueira Sopa e José Faleiros, como está sendo feito pelo nosso prefeito, doutor Emanuel. Nenhum. Então, eu fico muito contente, porque esse projeto que chega a fundo perdido, tem uma participação desse vereador, que requereu várias vezes na casa, e buscou junto ao CDHU, juntamente com o nosso amigo Evaldo Jardim, irmão do nosso deputado federal Arnaldo Jardim, recursos para resolver a situação do pessoal do conjunto José Faleiros em questão. Então, o que vai acontecer agora? O problema é que foi entregue esse conjunto lá, e existia, hoje não tem feito não, naquele conjunto, a parte de telefonia precária, não existe o telefone, não foram instalados, não colocaram em condições para que isso acontecesse naquele conjunto, e também a iluminação estava precária e não tinha nenhum projeto em questão. Quer dizer, resumindo, entregaram o conjunto sem realmente estar devidamente pronto. Nós fizemos requerimento na casa há alguns anos, desde 2004, 2005, a gente vem brigando, buscando informações, o porquê, e graças a Deus agora a gente vê através desse projeto, essa verba chegar no momento oportuno para resolver o problema da iluminação interna do conjunto Zé Faleiros e também ser construída dentro daquele conjunto uma área de lazer. Por isso eu digo, e estamos também com um projeto no Nilton Siqueira Sopa, como já foi questionado várias vezes aqui na casa, com relação aos hidrômetros e outras melhorias mais que também estará chegando com o tempo. Então, eu fico muito contente, senhor presidente, em saber, e eu gostaria até que constasse em ata, que esse vereador requereu várias vezes, e várias vezes estivemos em São Paulo, juntamente com o deputado e seu irmão Evaldo Jardim, buscando informações, buscando recursos, doutor Otávio, para poder resolver o problema do conjunto Nilton Siqueira Sopa e também do Zé Faleiros. E a gente tem observado que esses recursos estão chegando e irá melhorar as condições de vida daquele pessoal, daquele local. Por isso, nós ficamos muito felizes com isso e sabemos que essas benfeitorias vão melhorar as condições de vida de um pessoal que a gente sabe que os predinhos, né, do conjunto é muito discriminado. O Paçoca sabe muito bem, né, senhor Paçoca? O senhor faz um trabalho lá social muito importante, a gente acompanha, mas é muito importante também que o poder público faça parte dele. E agora nós temos condições, através dessa verba, está melhorando as condições de vida daquele pessoal. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão, requerimento. No número 3. Não havendo oradores, está em número 4. Número 4. Não havendo... Está em discussão o projeto de lei. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestam. Aprovado por unanimidade o projeto de lei do senhor prefeito. O vereador Olímpio Jorge Nabem solicita a apreciação da redação final na noite de hoje. É regimental.
Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestam. Aprovado por unanimidade o projeto de lei. A redação final do projeto de lei, senhor prefeito. Em discussão, o projeto de lei número 5/2008, de autoria do senhor prefeito municipal, que autoriza a Prefeitura do município de Barretos a receber, mediante repasse efetuado pelo governo do Estado de São Paulo, recursos a fundo perdido. Para. É a pavimentação do Nildo Siqueira Souza, da área interna do Nildo Siqueira. Com o objetivo de realizar a pavimentação interna do conjunto Newton Siqueira Sopa. As comissões permanentes elaboraram pareceres pela tramitação. O vereador Euripinho solicita a dispensa da leitura dos pareceres. É regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a dispensa da leitura dos pareceres. Está em discussão o projeto de lei. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o projeto de lei em discussão única. O vereador Euripinho solicita apreciação da redação final na noite de hoje. Está em votação a redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a redação final. Projeto de resolução número 01/2008, de autoria da mesa da Câmara, que abre crédito suplementar no valor de R$230 mil, com a destinação, esse valor é para as transmissões de TV. Não há necessidade desse valor todo, mas enfim, com nossa contabilidade preferiu assim fazer. As comissões permanentes elaboraram pareceres pela tramitação. O vereador solicita a dispensa da leitura dos pareceres. O vereador Mandioquinha solicita a dispensa da leitura dos pareceres. É regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está em discussão o projeto de resolução. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o projeto de resolução em discussão única. O vereador Minaré solicita apreciação da redação final na noite de hoje. Está em votação a redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a redação final. Projeto de lei número 1/2008, de autoria do senhor prefeito municipal, que revoga em todos os seus termos a lei número 3.986, de 7 de agosto de 2007, que autorizou a doação de terreno na zona de uso diversificado Pedro Pinto Paixão, o Distrito Industrial, à empresa Laube Confecções Limitada. As comissões permanentes elaboraram pareceres pela tramitação. O vereador João Minaré solicita a dispensa da leitura dos pareceres. É regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a dispensa da leitura dos pareceres. Está em primeira discussão. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o projeto de lei em sua primeira discussão e votação. O vereador João Minaré, com fundamento no parágrafo 6º do artigo 119 do Regimento Interno, solicita apreciação da matéria em segunda discussão na noite de hoje. Está em segunda discussão. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o projeto de lei em segunda discussão e votação. O vereador Mandioquinha solicita apreciação da redação final na noite de hoje. Está em votação a redação final.
Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a redação final do projeto de lei. Projeto de Decreto Legislativo número 01/2008, de autoria da Mesa da Câmara, que concede licença ao senhor Prefeito Municipal de Barretos para afastamento do cargo por um período de 16 dias. A mesa diretora elaborou o presente projeto de decreto legislativo em razão da solicitação formal do senhor Prefeito Municipal, constante dos autos. Está em primeira discussão. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o projeto de decreto legislativo em sua primeira discussão e votação. O vereador Mandioquinha, com fundamento no parágrafo 6º do artigo 119 do Regimento Interno, solicita a apreciação da matéria em segunda discussão na noite de hoje. É regimental, está em discussão, está em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem, aprovado. Portanto, está em segunda discussão. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o projeto de decreto legislativo em sua segunda discussão e votação. O vereador Cláudio Honor solicita apreciação da redação final na noite de hoje. Está em votação a redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a redação final do projeto do decreto legislativo. F3. Exaurida a pauta e nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão extraordinária. O vereador Paçoca convida todos para uma picanha lá na garagem.